Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou gravar aqui agora a segunda parte da nossa aula sobre impermeabilizações, beleza? Na primeira parte eu troquei ideia com vocês sobre os conceitos, né? Porosidade, capilaridade, microfissuras, ascensão capilar e pressão. O que é pressão positiva e negativa? Nós falamos um pouco também da origem, né? Da umidade, do solo, água de chuva, vazamentos, condensação, brisa marinha e tal. E eu apresentei para vocês basicamente o que são os sistemas rígidos, né, de impermeabilização, tá? Uma argamassa ou um concreto com algum aditivo impermeabilizante adicionado, tá? Ele trabalharia a pressão positiva e é os sistemas mais rígidos que a gente teria aí. Uma argamassa polimérica também a pressão positiva. E por último eu falei sobre a cristalização, tá? Pode ser um aditivo cristalizante quando ele é adicionado no preparo do concreto, fazendo o chamado concreto autocicatrizante. Ou uma correção por cristalização, que aí ataca pelo lado negativo, uma pressão negativa, tá? E aí é como se fosse uma pintura, né? Uma massa que é passada ali do lado, saturada em aditivo cristalizante, e esse aditivo faz o trabalho dele ali nos poros do concreto, beleza? Agora eu vou falar sobre os sistemas flexíveis de impermeabilização, né? Falar sobre as mantas de um modo geral, tá? Mais especificamente a manta asfáltica, outros tipos de manta, tipo PVC, EPDM, vamos falar de manta fria, tá? E sempre as mantas atuam em uma pressão positiva, tá? Elas estão entre a fonte de umidade e o que elas estão protegendo, beleza? Trocar uma ideia com vocês também sobre as membranas, poliuretano, epóxi, até eu vou dar um exemplo aqui de uma membrana de poliureia, um estudo de caso aqui, até bem legal o caso que eu vou mostrar. Depois da terceira parte aí dos sistemas flexíveis, vou falar também sobre injeção das resinas. Essas resinas podem ser aí com características de espuma ou de gel e uma base química poliuretânica ou base epóxi, beleza? Essas aí sempre trabalham também sob pressão negativa, é um sistema de correção, tá? Esses três sistemas aqui, manta asfáltica, mantas, né, de um modo geral, não necessariamente apenas a manta asfáltica, mantas de um modo geral, membrana e injeção de resina, são os sistemas mais flexíveis, tá? Aqui a gente já tem, depois eu vou falar também sobre a questão da emulsão asfáltica, né? Que ela é menos flexível, principalmente devido à pequena espessura que ela tem. Vou trocar uma ideia com vocês sobre as mantas líquidas, né? Que é uma base acrílica, tá? E por último a argamassa termoplástica, que aí a gente já não está falando de manta, é uma argamassa, tem uma aplicação em locais onde a gente já tende a ter uma movimentação menor, tá? E essas três aqui, emulsão asfáltica, manta líquida e argamassa termoplástica, são um pouco menos flexíveis, tá? Nós temos também, por fim aqui, eu vou apresentar para vocês um projeto de impermeabilização, tá? De um reservatório de água, e vou explicar uma questão aí que sempre perguntam pra gente, corrigir umidade ascendente, né, em uma alvenaria, beleza? Só por dois métodos isso. Tem uma barreira física, que você faz uma quebradeira ali de baixo e executa uma impermeabilização intercaladamente, onde você vai quebrando na parte inferior da parede, e tem a parte química também, que é a base de cristalização, beleza? Era isso aí. Vamos lá então. No caso aqui, ó, como eu sempre digo, os produtos, marcas e empresas são citados nessa apresentação apenas como exemplos e fontes de informação, não são uma indicação, referência ou preferência do autor. Os sites indicados foram acessados de 20 de junho a 30 de julho de 2021, caso não informado. Bom, em primeiro lugar aqui, falando dos sistemas flexíveis, né, eu vou falar das mantas e vou começar falando aqui da manta asfáltica, tá? Vocês veem aqui o nosso amigo aplicando calor, né, na face inferior de uma manta asfáltica. A manta asfáltica ela vem em rolos, igual você está vendo aqui.
ele vai desenrolando, aplicando calor, e esse calor garante a aderência dessa manta no substrato, igual você está vendo aqui, né, na laje, digamos assim, ou no contrapiso. No caso aqui até parece que é laje mesmo. A laje, né, nela já foi passado até um primer à base asfáltica, tanto que você vê que a base já está preta também. Ele vai desenrolando a manta, aplicando esse calor. Você vê que existe uma sobreposição. Essa sobreposição aí é garantida por um transpasse da ordem de 10 centímetros, tá? E aqui é basicamente isso daí que é a aplicação de uma manta, tá? Existem várias classes de manta, segundo a norma e tal. E até uma observação é o seguinte, uma manta de classe A mais elaborada, a melhor delas, a mais cara também, é a que apresenta massa asfáltica de melhor qualidade e com maior percentual de elastômeros. Beleza? Existem outras classes de manta também, tá? Mas eu não vou entrar muito em detalhe nessa questão da química, da estrutura da manta não, porque acho que não viria ao caso nesse momento aqui. Beleza? Aqui, ó, eu vou começar a mostrar para vocês parte de um projeto aqui de impermeabilização com manta asfáltica, tá? Você pode reparar nesse desenhozinho aqui que a gente tem um trecho em concreto armado, que é a laje. Nós temos esse trecho aqui que é a alvenaria, tá? Uma pequena alvenaria, um guarda-corpo, não sei o que poderia ser, uma alvenaria de modo geral. Nós temos aqui essas linhas paralelas aqui, essa achura indica regularização. Eu tenho essa regularização logo acima da laje, de uma maneira horizontal aqui, seria um contrapiso. E aqui eu tenho essa regularização na parede, tá? Seria, digamos assim, um reboco que eu tenho aqui. Você vê que entre essa regularização horizontal, contrapiso, e entre esse reboco, eu tenho um sistema abauloado, tá? Eu tenho um raio aqui, é um sistema curvo. Vocês estão vendo aqui como que ele é feito, beleza? Então, o que acontece? Para fazer uma impermeabilização dessa daí com manta asfáltica, em primeiro lugar tem que passar o primer. Vocês estão vendo aqui esse primer, seria esse verde aqui, meio amarelado e tal. E o primer é passado tanto acima do contrapiso, quanto nessa primeira etapa de reboco aqui que já foi feita. Depois é colocado a manta, né? Nesse caso aqui você vê que são as linhas azuis. E a manta que vem aqui pelo piso, né, pelo trecho horizontal, ela ascende, ela sobe aqui por volta de 10 centímetros, tá? E a manta aqui do rodapé, né, que você pode ver um rodapé que ele é feito, tem uma sobreposição aqui, ó. Você vê que essa manta aqui de cima, ela se sobrepõe à manta que veio de baixo desse trecho aqui da esquina. Então aqui eu tenho manta sobre manta, tá? Porque é uma região muito delicada, é interessante que aqui haja essa sobreposição, beleza? Depois da manta colocada, né, eu vou mostrar essas etapas direitinho para vocês, é colocada uma tela plástica aqui no trecho vertical, nesse reboco aqui. A gente está vendo aqui a achura da tela plástica, ela vai vir assim, ela é presa por um parafuso aqui em cima, e é feito o que depois? Uma proteção mecânica, ou seja, outra etapa de reboco, nesse caso agora um reboco armado, porque nós vamos fazer uma proteção mecânica nesse trecho vertical aqui, que é esse trecho mais baixo dessa alvenaria em questão, tá? É um reboco armado, e depois é colocada uma camada separadora aqui, ó, nesse trecho horizontal. Você vê que essa linha de eixo aqui indica a camada separadora, tá? É um papel específico, uma manta, um bidim, para separar o quê? Para que separe a manta que já foi aquecida, já foi colocada, já está pronto o serviço da manta, da camada de proteção que vem acima dela, tá? E aqui, ó, é feito depois uma proteção mecânica no trecho horizontal, tá? Sabendo aqui que vai deixar esse pequeno espaço para quê? Para fazer essa junta de dessolidarização. É uma junta de um reboco, né? De uma parede, um trecho vertical, com uma junta de um trecho horizontal. Essa não é uma junta de dilatação, não é uma junta de retração, é uma junta de dessolidarização, tá? Depois vai ser colocado um selante. Esse é um projeto básico de como é feito esse sistema de impermeabilização por manta asfáltica em uma laje, tá? Incluindo aí o detalhe do rodapé.
Uma última questão que eu vou ver com vocês aqui, ó, tem essa indicação aqui de uma declividade de 1%, tá? Essa declividade, ela é dada pela regularização que é feita antes da aplicação da manta, tá? E não a proteção mecânica, beleza? Então é esse sistema aqui, ó, com essas linhas paralelas a 45 graus, essa achura aqui que você está vendo, é aqui que a gente garante a declividade em direção aos ralos, aos pontos coletores. Claro que tem que ter um sistema de coleta de água pluvial, né? Senão a gente vai estar fazendo uma piscina, é outra história, que não é o caso aqui. Então, olha lá, começando agora a seguir isso daqui, ó, a gente já tem a laje em concreto armado, já tem a alvenaria. Essa parte de regularização aqui no piso está sendo feita, a regularização abaixo da manta. Nosso amigo aqui está fazendo esse contrapiso, tá? Você vê que esse sistema de abauloamento aqui, ó, ele é feito dessa maneira aqui que o rapaz está fazendo, beleza? É um sistema abauloado, já é uma ferramenta própria para isso aqui, tá? Ele vai deixar isso abauloado, que ele vai ter o piso em contato com a parede, né, formando esse semicírculo aqui, beleza? Depois disso, a gente vai ter o que? Aqui, ó, o primer, tá? Eu até coloquei a figura aqui, o desenho da lata de outros fabricantes e tal, mas são o que? Primer para colagem de manta asfáltica, um primer asfáltico, tá? E você vê que ele está sendo passado aqui, o primer é passado tanto no trecho horizontal, né, acima do contrapiso, vai pelo abauloamento e chega na parede aqui, tá? Então tem a aplicação do primer. Depois do primer, aí sim, a gente tem o que? A aplicação da manta, igual eu já tinha adiantado para vocês, tá? Essa aqui é a manta em si, aplicada com calor. E aqui, ó, vocês podem ver nesse outra figura aqui, que ele está fazendo exatamente essa sobreposição, essa colocação da manta aqui no rodapé, beleza? Depois de colocado a manta, né, tem esse trecho de reboco aqui, inclusive tem uma tela aqui que você pode reparar, né, uma tela plástica, então vai ser um reboco armado, e esse reboco estaria nessa posição aqui. Depois disso, ó, é colocada uma camada separadora para ser feito o que? Um contrapiso de proteção aqui, ó. Está sendo executado um contrapiso, você vê que tem algumas taliscas aqui. E está sendo executado da seguinte maneira: um alinhamento de contrapiso, um alinhamento sem, um alinhamento com, um alinhamento sem. Ah, por que isso, professor? Logística do cara, para ele ter o que? Acesso a mais áreas de trabalho, enquanto uma seca ele já trabalha na outra. Isso facilita demais para fazer o que? A junta que depois vai ser selada, beleza? Vai ser selada com algum tipo de selante, mastic, poliuretano, epóxi, por aí vai. Mas essas aqui são as juntas de dilatação, tá? Porque a junta específica aqui, que foi até apresentada no detalhe, é essa junta de dessolidarização que está aqui. O que seria isso? Seria basicamente, né, até voltando um bocado aqui, uma tábua tipo essa daqui, né, de 1 centímetro de largura, que ele colocaria como limitador para que o contrapiso não chegasse até a face do reboco. E depois, né, esse 1 centímetro ficaria vazio quando ele removesse a tábua. Eventualmente pode até passar um nível desmoldante nessa tábua, tá? Aí depois, nesse orifício, seria colocado o que? Seria feito o fechamento dessa junta com selante flexível, tá? Caso tenha sido usado algum desmoldante na tábua, é interessante passar uma lixazinha ali para quê? Para remover esse desmoldante, que ele pode atrapalhar a pega do selante nas faces do contrapiso e do reboco. Beleza? Então eu expliquei para vocês aqui esse detalhe, é um detalhe muito rico, né? Agora aqui a gente vê um outro detalhe de que é de um ralo, tá? Você vê que nós temos todas as etapas que eu já tinha apresentado: concreto armado, regularização de superfície, primer, a manta, camada separadora, proteção mecânica, e aqui é adicionado uma última camada, isso é opcional. Nesse caso aqui tem um acabamento, você vê peças cerâmicas que são colocadas aqui, tá? Essa regularização de superfície, que é feita abaixo da manta, né, acima da laje acabada aqui, é ela que vai dar essa declividade em direção ao ralo, tá? Então você pode reparar aqui que ela tem até uma pequena variação
de espessura nesse desenho, indicando que a água vem realmente para cá, tá? E você pode reparar também um outro detalhe aqui, que nós temos uma sobreposição de até 3 mantas, uma em cima da outra, nessa área próxima ao ralo. Por isso que exatamente aqui não tem a regularização de superfície. A regularização de superfície é feita até uma distância ali de aproximadamente 40 centímetros do eixo do ralo para todos os lados. Eu vou mostrar isso para vocês na figura, tá? E por que tem essa sobreposição aqui? Essa sobreposição é necessária porque aqui é um lugar, um local muito crítico, tá? Aonde vai ter um acúmulo de esforços na própria laje e onde pode ter alguma infiltração de água pelo fato de ser um lugar que vai coletar um volume que estava numa superfície, ele vai ser coletado numa área muito pequena, tá? Então aqui pode ter alguma infiltração, então é um lugar a ser protegido aí com um pouco mais de rigor, beleza? Então, ó, quando a gente vê essa questão do ralo aqui, eu já estou até passando aqui, nesse caso já tem a regularização de superfície, o primer, a manta, camada separadora, a proteção mecânica. Nesse caso aqui, foi colocado um acabamento, tá? Vocês veem que esse acabamento está até ali nos detalhes e tal. Só que a gente vai ter uma pequena diferença, uma observação, por isso que existe esse detalhe nos projetos, uma observação de como executar a manta nesse trecho aí desse ralo. Que é exatamente assim, ó. O nosso amigo, ele pega um trecho de manta, ele faz um tubo, né? Faz um cano assim, com esse trecho de manta e tal, e coloca ali dentro da saída para onde o tubo que vai receber essa água, beleza? Aí depois ele faz o que? Ele abre esse tubo em vários lugares, você vê que ele está até já cortando ele aqui, né, com um estilete. Ele abre aqui, fica parecendo até as pétalas de uma flor, né? Aí depois ele queima isso daqui com o fogo, ele esquenta a colher de pedreiro, vai ajudando a própria colher de pedreiro com o calor dela, ajudando a derreter isso, e preencheu essa região aqui que você pode reparar que tem um degrauzinho que é o que? Justamente aqui, aqui e aqui é os lugares onde terminou a camada de regularização. Eu falei com vocês que a camada de regularização não chega até próximo do ralo para quê? Para que essa altura seja preenchida com uma camada de 3 mantas, uma derretida sobre a outra, tá? Então aqui ele colocou a primeira, aqui ele já esquentou, fez o acabamento. Na hora que ele vem com a segunda, ele já faz o contrário. A primeira ele fez um rolo, colocou ali, abriu, fez vários cortes e abriu as pétalas, né, da flor. Agora ele coloca uma aqui, corta ela aqui e abre essas partes para dentro. Então ele está sempre protegendo essa esquina aqui da entrada, beleza? Esse daí é um detalhe muito interessante, é muito importante que isso seja feito de uma maneira legal aí, tá? Essa manta asfáltica também a calor, ela pode ser usada para impermeabilização de baldrames, tá? Vocês veem aqui, nossos amigos estão trabalhando com calor, né? Eles estão aquecendo aqui as mantas, tá? E elas são colocadas no baldrame, beleza? Um grande detalhe disso daí é que elas não vão proteger a ligação ali do baldrame, a parte de concreto armado, que vai vir do pilar e encostar no baldrame. Então, é muito interessante, eventualmente, que para reduzir aí a umidade que vai para o pilar, que esse baldrame tenha um aditivo também, uma proteção rígida, né? Uma impermeabilização rígida, ou eventualmente até o pilar também tenha algum aditivo, alguma coisa assim, tá? Porque essa região aqui, que é a conexão do baldrame com o pilar, não pode colocar nenhuma impermeabilização, nem manta a calor, nem manta fria, nem pintura asfáltica, nem nada, beleza? Bom, esse daqui é um tipo de impermeabilização bem mais caro que os outros que são usados em baldrames, tá? Mas resolve o problema. Eu creio que para esses caras estar usando esse tipo de impermeabilização aqui, é um local onde onde o solo é muito úmido, uma região às vezes baixa da cidade, onde você tem muito problema de ascensão capilar nas casas do entorno, tá? Mas esse daqui é uma boa solução. Só tem que tomar cuidado com essa questão do pilar aqui, beleza?
Aqui a gente já vê uma manta fria, né? Ela vem num rolo assim, tá? Para que ela não se cole ali nela mesma, ele já tem esse sistema aqui de separação, que ele vai tirar esse plástico aqui, né? É como se fosse um durex dupla face, alguma coisa assim. Aí ele cola um pedaço dela antes da região do pilar, ele vai puxando aqui por baixo esse plástico e vai liberando o contato da cola dela com a face superior do baldrame. Você vê que ela tem uma largura maior que a largura do baldrame, depois é feito o quê? Tem uma dobra para as laterais, tá? Muito eficiente essa manta fria. E quando essa manta fria em laje, ela não funciona muito bem porque ela tem uma aderência relativamente fraca. Ela não é derretida pelo calor, então ela não adere bem em laje. Mas aqui você não tem tanta necessidade da aderência. Por quê? Porque você vai ter toda a carga da alvenaria, né, comprimindo ela contra o baldrame. Vale lembrar que é aquele mesmo detalhe, ela não protege na região do pilar. Inclusive nessa foto aqui vocês veem um pequeno erro que eles passaram uma emulsão asfáltica aqui nessa região do pilar. Não era para ter passado. Beleza? Aqui era para estar no concreto, cor de concreto mesmo, natural. Tudo bem? Inclusive a gente vê que nesses baldrames aqui tem umas trincas maiores, né? Então, eventualmente foi por isso que além da emulsão asfáltica, que pintou o baldrame de preto com a emulsão asfáltica, talvez eles perceberam que tinha umas trincas maiores nesse baldrame e se não colocasse um outro sistema de proteção menos rígido, né? Aí teria um problema no futuro. Aqui a gente vê as fitas, né? Você vê até o rapaz utilizando aqui, tá? Fita autoadesiva para vedação. E quem usa isso muito é a gente que trabalha com calha. E aqui a gente tem também uma manta em PVC. Tá? Você vê o nosso amigo aqui com um estilete cortando alguns trechos de PVC. E o que acontece com essa manta? A gente vê por essa figura aqui, ele está fazendo a adesão manual de um trecho da manta no outro. Ele passa uma fonte de calor aqui abaixo dela, atrás dela, e essa fonte de calor garante que esse trecho aqui que ele está trabalhando com PVC vai ser aderido ao trecho que está logo atrás. Aqui vocês veem também ele passando essa fonte de calor aqui, tá? E isso já vai trabalhando com essa adesão, tá? Já é um sistema próprio para isso. Aonde tem uma área grande, que você tem várias placas de PVC uma do lado do outro, tem até um carrinho tipo esse aqui que já vai colocando o calor e o próprio peso do carrinho nessas rodinhas vermelhas aí já vai o que? Comprimindo um PVC contra o outro, tá? Ah, professor, mas PVC é muito rígido, isso está como sistema flexível? Pois é, essa é uma questão interessante. O PVC é rígido. Mas qual é a definição de sistema flexível? O sistema flexível é aquele que aceita a movimentação da estrutura, aceita movimentações no substrato. O PVC é rígido, mas se tiver qualquer movimentação na estrutura, no substrato, né, o que está abaixo do PVC, como ele não adere ao substrato, ele não é colado no substrato, ele vai manter a integridade dele numa boa. Esse é o grande detalhe do PVC. Entendeu? Ele fica meio que inseparado do que ele está impermeabilizando. Então, essas trincas, essas movimentações podem ocorrer que não vai inviabilizar o funcionamento desse sistema de impermeabilização. Beleza? Outro aqui bastante interessante que a gente pode ver, eu vou apresentar para vocês, são as membranas, tá? As membranas podem ser em poliuretano, podem ser epóxi, pode ser em poliureia. Todas elas trabalham a pressão positiva, tá? E são bicomponentes, sempre com mistura. Quando a gente fala de epóxi, poliuretano, inclusive a poliureia, são sempre bicomponentes, tanto que está escrito aqui A mais B. A execução é a frio, não precisa de calor, ela é moldada em loco e ela é aderente ao substrato, beleza? A gente pode reparar o seguinte aqui também. Em primeiro lugar, o nosso amigo aqui está até fazendo uma limpeza, um polimento do substrato, provavelmente a laje, não sei se tem um contrapiso aqui. É muito interessante na hora de trabalhar com alguma membrana, abrir bem esses poros, tá? É muito interessante, apesar de que é necessário a aplicação de um primer
basicamente para fechar esses poros, mas são os poros abertos que vão ser fechados pelo primer que vai dar a aderência da camada que vai ter de poliuretano com o substrato. Tá? Daqui a pouco eu vou até mostrar uma questão aqui da importância do primer para essas membranas aqui. Mas o nosso amigo aqui está dando uma lixada, o que é muito importante, limpeza, abrir os poros e tal. Depois ele vem aqui e depois de passado um primer, ele já começa a aplicação, nesse caso específico desse vídeo aqui que eu capturei as fotos, é poliuretano, tá? Então ele já começa aplicando a primeira demão de poliuretano com o outro amigo aqui desenrolando, tá? Você pode reparar aqui um rolo aqui de tela estruturante. Essa tela estruturante aqui, tá sendo presa aqui pelo próprio poliuretano, esse cara tá passando aqui, ela vai ser aderida pelo poliuretano e ela vai dar uma resistência adicional a essa camada de proteção impermeabilizante aqui, tá? É uma tela mesmo, uma telinha, parece com essas telas de mosquiteiro, mas é uma composição química diferente, e você vê aqui que ela vai sendo desenrolada e vai passando essa primeira demão incorporando essa tela, depois ela vai ficar incorporada aí. Aí depois vem com uma outra demão, que é basicamente essa daí que vai controlar, aqui que vai ter o controle da espessura desse sistema, tá? E vocês veem que ele é autonivelante, ele é lançado aos poucos, ele mesmo vai se nivelando, só é necessário um controle de altura, né? Para saber se está ficando com aquela espessura ali de projeto e tal. Para isso já existem rodos que tem algum dente, algum sistema, para ter o controle dessa altura aqui. Tá? E esse material aqui, quando vocês assistirem lá meu vídeo sobre revestimento, vocês vão ver que os revestimentos, né, poliuretano, epóxico, tem aquele nome comercial de porcelanato líquido, mas não tem nada a ver quimicamente com porcelanato, né, é outra natureza totalmente diferente de material, mas o povo chama de porcelanato líquido. É muito parecido, tá? Essa poliuretana, esse epóxi, tá? Não tem poliureia para porcelanato líquido, não. Mas o que acontece? É claro que tem suas diferenças, suas particularidades e tal, mas basicamente a base química é basicamente a mesma coisa ali, beleza? Então você vê aqui o nosso amigo espalhando isso daqui direitinho, tá? Eu aumentei essas fotos um bocado. Aqui você pode reparar que a gente tem essa tela estruturante sendo desenrolada, né? Um rolo mesmo, tá? Aqui o nosso amigo passando a primeira demão e já essa primeira demão já serve para manter a tela ali no lugar, bonitinha e tal. Ainda não muito preocupado com a espessura, você vê que ele está um rolo aqui com lã de carneiro, né? É como se fosse uma pintura mesmo. E aqui sim, esse daqui, esse rodo dele, ele vai ter algumas fissuras, por exemplo, com altura de 3 milímetros. Ah, professor, para que ele vai ter essa alturinha de 3 milímetros aí? Vários dentes com altura de 3 milímetros, para garantir que a altura da camada de poliuretano aplicado seja de 3 milímetros, beleza? Então vai ser o que? Um poliuretano de 3 milímetros, um revestimento impermeabilizante flexível, poliuretano com espessura de 3 milímetros, estruturado com telas, beleza? Interessante isso daí. Esse outro vídeo aqui, ó, que vocês podem reparar, ele já é a respeito da poliureia, tá? Poliureia é menos aplicado que poliuretano e o epóxi, só que pelo jeito é mais top, tá? Mais caro e uma especificação maior para ser executado. Eu achei esse vídeo muito interessante, que o rapaz explicou tudo muito bem explicado, tá? Sobre essa questão da impermeabilização. Ficou um vídeo muito bom. Se quiser assistir, tá aí o nome aí. Então eu peguei algumas figuras que é o seguinte. Em primeiro lugar, a gente tem a marcação dos níveis com as taliscas, né? Eu até explico isso bem na minha aula de revestimento lá na parte de substratos. Então, com essas taliscas, eles já definem um nível. Além de definir o nível, eles já definem o que? A direção das quedas de 1%, tá? Para onde a água de chuva vai ser direcionada. Então, pelas taliscas aqui que já definem esses níveis, os níveis são todos direcionados, a água vai ser direcionada para onde? Para esse alinhamento aqui, onde tem esses furos, tá? Os furos são feitos aqui dessa maneira, com uma serra copo diamantada, beleza? Essa serra copo aqui trabalha
já é próprio para isso, tal. E aqui vocês veem que já está sendo executado o contrapiso nivelador, tá? Inclusive esse contrapiso nivelador, ele é feito um trecho, sim, outro não. Um sim, outro não. Por causa daquelas duas coisas que eu falei, para você ter frente de trabalho para o cara trabalhar e para que ele já tenha uma parte mais endurecida para fazer outra no lateral dela, o que ajuda demais a fazer a questão das juntas, tá? Das juntas de dilatação. Tem que ter junta de dilatação, não tem jeito. Ainda mais uma área dessa aí, vocês vão ver, é uma cobertura aqui de 900 metros quadrados. Beleza? Aí que essa é a cobertura, essa vista geral aqui, tá? Aqui você vê, ele até explica o fechamento das juntas com poliuretano, tá? Não teria como nunca fazer, né, um contrapiso aqui sem juntas. Você vê que aqui nós temos, ó, isso é uma junta, isso é uma junta, isso é uma junta, isso aqui é uma junta, e aqui está o nosso amigo fechando uma junta com poliuretano. Depois de fechadas as juntas, é passado um primer, base epóxi, tá? E aí sim, vai para a camada de poliureia, tá? A poliureia, ela precisa ser preparada em uma temperatura específica e uma pressão específica, diferente do poliuretano e do epóxi, que apesar de serem bicomponentes, eles podem ser misturados à temperatura ambiente, tá? E na pressão ambiente ali mesmo, o cara põe a dosagem correta e faz aquela mistura. A poliureia não, ela precisa de uma pressão e uma temperatura específica. Talvez isso aí quimicamente é que defina porque que ela é um pouco superior às outras também, tá? Então, olha, você vê um sistema igual esse aqui, isso é um container. Então, o prestador de serviço ali, o terceirizado que vai fazer essa impermeabilização com poliureia, você vê que não é uma coisa barata. O cara tem que fazer uma mobilização aqui meio que complexa, tá? Olha a quantidade de equipamento que ele tem que ter aqui para ter toda essa questão desse controle de pressão e temperatura. E a poliureia, ela não é simplesmente espalhada com rolo dentado e tal. Ela é aplicada a jato, igual vocês estão vendo aqui, ó, a aplicação da poliureia, tá? Então, o que que acontece? É caro, funciona, mas é caro. Aqui a gente vê, por fim, tem um teste de estanqueidade, né? Todos os sistemas aí de manta, independente de ser asfáltico ou não, as membranas também, elas demandam um teste de estanqueidade. Ou seja, o cara enche aqui com uma lâmina d'água de 30 centímetros, ele enche essa região de água aí e deixa 72 horas para ver se vai aparecer água em algum lugar ali abaixo, tá? É um teste mesmo. E aqui vocês veem essa cobertura aí, igual eu falei, 900 metros quadrados, beleza? Conversando com alguns aplicadores, eles já me falaram que em determinadas situações aplicam impermeabilizantes, de impermeabilização por membrana em pressões negativas, tá? Só que na literatura oficial que eu vi aqui na internet e tal, eu achei até esse aqui no ASC Web, membranas flexíveis não devem ser aplicadas em área de edificação sujeita a pressão negativa, tá? Aí eu acho que é uma questão até interessante a ser levantada, mas eu estou seguindo aqui a nomenclatura aqui da internet, que as membranas vão trabalhar apenas a pressão positiva, beleza? Como eu tinha dito, eu vou explicar na execução das membranas a importância do primer, tá? Aqui a gente vê uma superfície de concreto com os seus poros, né, superficiais, os poros que estão na superfície, os capilares, né, tem essa ligação aqui para dentro e tal. Se você vier e colocar uma camada de revestimento ou impermeabilização, poliuretano, epóxi, o que seja, então você vê que ele está aplicando aqui, beleza, na hora que ele aplicou vai ficar ótimo. Mas o que acontece agora nessa outra figura aqui embaixo, no canto inferior esquerdo? Ficou um ar aprisionado ali dentro, tá? Então o que acontece? As reações de endurecimento, tanto do poliuretano e epóxi, eles são exotérmicas, geram calor. Então vai aquecer esse ar que está preso ali de baixo. O ar, quando aquece, ele aumenta de volume, por isso que os balões voam, né? Então, no momento que aquele ar aumentar de volume, ele vai fazer o quê? Puf, puf, ele vai fazer furos, né, nesse revestimento ou impermeabilização aplicada,
e vão ficar aparecendo esses furos aqui que são horríveis tal, e depois é um problema, né? Tem que ir lá consertar, às vezes tem que refazer até tudo, dependendo da situação. Então, né, aí o nosso amigo Silvio Andrade explica muito bem essa questão da importância de um primer, beleza? Pois é, esse daqui ó, ainda é um sistema bastante flexível, tá? E é uma injeção de resina, tá? Essa resina pode ser no formato de espuma ou de gel, e a base química dela pode ser poliuretano ou epóxi. Nesse caso aqui, a gente sempre trabalha com pressão negativa, tá? É um sistema de correção. Nós estamos trabalhando no lado contrário à origem da umidade, tá? Eu até, lá na aula passada, até troquei uma ideia. Isso daqui é um túnel executado com a tecnologia TPM. Aqui a gente vê os trechos dos anéis que foram colocados. E deu esse problema aqui em determinado anel ou no encontro de dois anéis, não sei. Ou seja, teve um problema ali que estava dando uma certa infiltração. O que eles fizeram aqui nesse caso? Em primeiro lugar, faz vários furos. Você vê nosso amigo aqui com a furadeira, né? Ele faz alguns furos. Normalmente, a profundidade desse furo corresponde a 2/3 da espessura do próprio anel, tá? Se a placa de concreto aqui, vamos supor, tiver 12, a profundidade desse furo aqui é 8 centímetros, beleza? 2/3. Depois ele vem com ar comprimido. Isso aqui é uma simples bomba de ar comprimido. Ele está aplicando para limpar, para tirar todos os pós, toda a poeira que tiver ali dentro. Aí ele vem e coloca esse bico. Esse bico ele tem um sistema de parafuso até parecido com tampa de peça sanitária, tampa de vaso, né? Que na hora que a gente vai instalar, a gente dá um torque e esse trechinho de borracha aqui, à medida que você dá o torque, ele vai o quê? Expandindo, tá? E qual é o objetivo disso? Quando essa borracha expandir, isso aqui vai ser usado como um bico para injeção da resina que vai ser aplicada. E é importante essa borracha ter expandido para quê? Porque tem que ter uma pressão. Então, ou seja, ela não pode voltar pela própria abertura do bico. Ela tem que entrar pelos capilares, pelas microfissuras do próprio concreto, eventualmente até uma trinca, né? Trinca é maior que fissura. E ela tem que preencher todos aqueles vazios ali dentro, tá? Até que ela expulse toda a quantidade de ar que tiver ali, ela começa também a sair, tá? Ela vai encontrar algum caminho, igual vocês estão vendo aqui. Ela aqui, eu vou até colocar o vídeo, ela já saindo. E qual é o interessante disso? Ela é flexível? Sim, tá? Porque a gente está trabalhando com poliuretano ou epóxi. Ela aumenta de volume lá dentro, isso daí é interessante também, tá? Ela tem uma aderência boa nas paredes dos capilares e dos poros também, tal, das trincas, tá? E ela é flexível, isso aí é uma grande vantagem, beleza? Vai impedir o quê? Que a água venha do lado de fora do túnel, onde o solo ali provavelmente está com um elevado teor de água, provavelmente saturado de água, e essa água não vai entrar ali para dentro, prejudicando qualquer serviço que seja feito ali, de pintura, de qualquer coisa e tal, tá? E no futuro pode até dar algum problema estrutural também, mas agora já fica corrigido dessa maneira aí, beleza? Bom, agora eu vou passar para outros sistemas flexíveis aqui. Esse daqui é um relativamente simples, né? É emulsão asfáltica, eu particularmente passei na minha casa, né? Nos baldrames aqui também e tal, igual você vê que está sendo aplicado aqui. Antigamente se impermeabilizava muito com o piche, né? O piche é um tipo de impermeabilização asfáltica, mas é um subproduto ali da produção de hidrocarbonetos, tá? A emulsão asfáltica ela é própria para impermeabilização. Tem essa vantagem aí. É a frio, facílimo de aplicar, tá? E você pode trabalhar com 2, 3 demãos, só que ela tem um limite aí de flexibilidade, porque a espessura da camada é relativamente pequena, tá? Então tem um limite aí. Só que para baldrame assim e tal, eu acho, né, é interessante, relativamente barato e é legal de colocar, beleza? A gente tem também a manta líquida, ela é base acrílica, assim como a emulsão asfáltica, ela vai trabalhar na pressão positiva. Você vê até os caras aplicando aqui com rolo mesmo, esse daqui, esse outro aqui aplicando com rolo e tal.
Ela tem um custo inferior à manta asfáltica, as membranas e tal, e ela pode ser usada em laje, né? Só que ela não tem a efetividade de uma manta asfáltica, tá? Mas às vezes a pessoa tem uma limitação orçamentária, é mais barato, e se ela for feita com uma tela estruturante, uma tela plástica estruturante, principalmente se a execução dela for bem feita, ela já vem pronta, né? Não demanda diluição, mas com uma espessura adequada, 3 demãos, estruturada, com certo cuidado ali nas esquinas, se não for uma área muito grande, talvez ela resolva por um tempo bom, tá? E é bastante usada aí também, beleza? É o último dos sistemas que eu falo como flexível, porém não menos importante, tá? Ela é a argamassa termoplástica, beleza? A argamassa termoplástica, ela é uma argamassa pronta, bicomponente, você vê aqui, A mais P, tá? E ela é uma argamassa polimérica, porém esses polímeros são baseados em quê? Em uma resina termoplástica. A recomendação dela é reservatórios e tanques de água, áreas frias como cozinha, banheiro, copa, tal, terraços, sacadas, varandas sem exposição à intempérie, né? Laje assim que tiver exposição à intempérie não rola. Áreas frias, né, onde tiver um sistema construtivo drywall, né, que é o gesso, drywall, acartonado. Piscinas, espelhos d'água enterrado, não suspensa. Por que isso? Porque ela é chamada de flexível, né, porém ela não tem a flexibilidade de uma manta asfáltica e uma membrana, tá? É um material bom? Bom, mas para ser aplicado aqui, ó, aonde, né, a descrição dele recomenda, tá? Então, não só esse fabricante, outros também, normalmente eles apresentam essas caixas em uma linha com 3 produtos. Um deles é a argamassa polimérica comum, outro é a argamassa termoplástica, que ela, assim como a argamassa polimérica, é bicomponente, tem aqueles saquinhos, parece saquinho de leite e tal. Tem a parte que é a cimentícia com alguns agregados, tá? E só que nessa termoplástica ela vai ter os polímeros, né, baseados em resina termoplástica, beleza? E tem uma terceira opção que os fabricantes ainda fornecem, que é uma terceira opção com adição de fibras sintéticas. Essas fibras sintéticas garantem ainda mais resistência a ela, tá? Claro que aí o preço vai aumentando, tá? Mas são 3 linhas aqui, é uma linha com 3 produtos, tá? E essa termoplástica aqui, ela é a mais flexível delas. Porém, não é tão flexível igual manta asfáltica e membrana PU. Beleza? Aqui, ó, eu vou até agora falar com vocês um pouco de um projeto de impermeabilização, tá? Nesse caso aqui é um projeto de um projeto de um reservatório de água, tá? E aqui, ó, tem esses 2 produtos aqui de outro fabricante, em relação aos que eu já tinha falado. Como eu digo, eu não estou recomendando nada aqui, eu apenas, né, uso o material dos próprios fabricantes para melhorar a aula um bocado aqui, né? Essa daqui é a Denvertec 100, é um revestimento impermeabilizante semiflexível. Eles usam esse termo semiflexível aqui. Isso é uma argamassa polimérica, tá? Eu considerei ela lá na minha classificação de rígido, porém não tão rígido quanto um aditivo que é colocado na argamassa feita na obra ou no concreto feito na obra ou concreto de concreteira. Esse daí é mais rígido, tá? Essa argamassa polimérica eu considerei como menos rígido do que essa opção que eu falei aqui agora. E tem também aqui o Denvertec 540 Flex, que eles já chamam de flexível, tá? Eu já coloquei na minha classificação como flexível, sim, mas expliquei que ele não é tão flexível igual mantas, membranas e a injeção PU ou epóxi, beleza? Então você vê, ó, até trocando uma ideia com o fabricante aí, o gerente de uma empresa que trabalha com isso, outro dia ele estava falando que eles fazem o quê? Eles usam essa Denvertec 100, não necessariamente desse fabricante, ele usa outros também, não necessariamente esse, mas eles usam essa argamassa polimérica
para fechar todas os poros, fissuras, tudo que tiver ali é como se fosse um prime. Aí depois eles vêm com essa aqui que é a chamada termoplástica, tá? Que o fabricante já chama de flexível. Como ela é mais cara, ela vem depois. Essa daqui já fez o serviço ali de base. Depois aplica essa outra aqui, tá? Se você for ver aqui, ó, tem algumas questões aqui que ela fala, tal. Essa daqui que eles consideram como semiflexível, ela é utilizada em impermeabilização de banheiro, cozinha, umidade, rodapé, lavanderia, tal, tá? E como base para o sistema flexível cimentício. Ou seja, essa daqui, que é a semiflexível, né, a argamassa polimérica, pode ser usada como base para um sistema flexível, que é essa outra aqui, que é a argamassa termoplástica. E é basicamente isso que a gente vê aqui, ó, nesse projeto de um reservatório de água. Essa parte superior aqui, ó, que vocês estão vendo, é aquilo que eu expliquei antes, tá? Esse é um reservatório suspenso, tá? Aqui em cima tem uma laje, alguma coisa, tal, tanto que ele é suspenso que você vê essa tubulação saindo aqui, beleza? Toda essa parte aqui em cima eu já expliquei para vocês lá na parte da manta. Concreto, regularização, primer, a própria manta, camada separadora, proteção mecânica, tá tudo aqui. Aqui dentro que eu vou explicar agora, você pode reparar o seguinte, olha lá. Esse que eles chamam de semiflexível, né, que é a argamassa polimérica, que o povo aí que trabalha nessas empresas de impermeabilização usa o termo mais correto, digamos assim, argamassa polimérica. É essa aqui que o fabricante chama de semiflexível, ela vai primeiro. Tá? Você vai tirar qualquer diferença que tiver na parte de concreto ali com ela, você vai fechar algumas aberturas com ela, tal. Aí depois, aí sim, você vai vir com essa outra aqui chamada de flexível. E ela vai trabalhar de maneira estruturada com uma tela de poliéster resinada. Deu para vocês perceberem? Essa daqui, que é essa roxa, vai trabalhar de uma maneira estruturada, tá? E você pode ver aqui, não é coincidência que essa linha roxa, ela é um pouco mais espessa. É porque normalmente você trabalha primeiro com a argamassa polimérica de uma maneira não estruturada. Então ela vai ter uma espessura menor. Eu estou falando em espessuras aqui, tal, porque é uma coisa mais fácil de enxergar. Normalmente os aplicadores eles não falam em espessura, eles falam em um consumo, tá? Quantos quilos por metro quadrado. É claro que se você tiver um consumo maior, você vai ter uma espessura maior também. Mas os projetos de impermeabilização, eles vêm detalhados em termos de consumo. Tá? Aqui você pode ver, eu já tinha até adiantado um pouco disso daí, você vê a aplicação da primeira demão, a aplicação de uma segunda demão, e você vê que ela é estruturada, olha para você ver a estrutura, que essa é a tela, tá? Você vê que o cara vai aderindo, né, o material ali na própria tela. E aqui ele já está encerrando, dando a última demão aqui, já mantendo aquele consumo, né, que é igual eu falei, a espessura barra consumo, né, que foi especificado em projeto aqui. Aqui agora é como corrigir, né, uma umidade excedente em parede. Vamos supor que a gente tem um problema desse daqui. A gente vê isso direto por aí, né, principalmente em residências numa região da cidade mais baixa, aonde você tem solos mais argilosos, tá? E que não foi construído com nenhuma preocupação com impermeabilização, beleza? Então a gente tem esse sistema aqui, isso gera um mofo, é feio, desvaloriza a casa, problema de saúde, criança, tal, esses lances todos aí, né? Então o que acontece? Quando a gente tem isso aqui, ó, fazendo um corte ali na parede, a gente tem o que? O baldrame, um trecho da parede que está submetido a essa questão da umidade, você vê que é esse trecho aqui, e acima a gente vai ter uma parte normal, né? A umidade já não chega àquele ponto pela capilaridade, beleza? Construir uma barreira física nisso daí quer dizer o quê? Quebradeira. Vai se quebrar alguns trechos dessa parede aqui, quebra um trecho, quebra um outro, faz uma boa limpeza na parte superior do baldrame, isso dá trabalho, é uma quebradeira, tem que quebrar mesmo a base da parede. Claro que você não pode quebrar a base toda, senão a parede cai, né? Meio problema. Aí você quebra 1 metro, 1 metro e pouco e deixa um outro trecho do mesmo comprimento. Quebra e deixa. Aí depois faz o contrário. Na hora que tiver feito aqueles ali,
que você já fez, é claro, deixa ganhar uma resistência, a massa e tal. Depois, é claro que ali você já fez com uma impermeabilização bem melhor, bem adequada. E aí refaz esse processo nos trechos que não tinham sido corrigidos anteriormente, ou seja, outra quebradeira, naqueles trechos que não tinham sido quebrados antes, tá? Essa quebradeira é mais ou menos isso aqui, ó, tá? Você vê que ele vai ter que quebrar isso daqui até ele achar a face superior do baldrame que foi executado abaixo dessa parede, tá? Primeiro, antes da parede, claro, eu digo executado abaixo, não, foi executado o baldrame, depois foi executado a parede acima, o português correto, né? E você vê que ele está aqui com o martelete quebrando, ele vai ter que quebrar isso tudo, tá? Você vê pela argamassa que está saindo aqui, pela cor, que já tem bastante umidade. Olha a cor aqui da cerâmica, dos blocos cerâmicos que estão saindo. Você vê que não é um tijolo maciço, é um bloco cerâmico furado, ou 0,9, 0,14, o que seja. Mas você vê que essa cerâmica está muito escura, tem muita umidade aqui, tá? Está saturado de umidade. Então ele tem que quebrar esse trecho, fazer toda uma limpeza, tá? Fazer uma impermeabilização e depois que ele terminar esse trecho, preencher direitinho, reconstituir essa parede, ele vai quebrando o outro trecho. Ah, professor, isso dá trabalho demais, dá trabalho demais. Ah, professor, qual a impermeabilização que pode usar? Ó, o melhor aí seria o seguinte, ele achou a face superior do baldrame, limpou ali, beleza, tal. Em primeiro lugar, ele coloca uma argamassa polimérica ou, melhor ainda, uma termoexpansiva. Eu acho que seria o ideal aqui nessa região. Aí depois ele faz o seguinte, se fosse minha casa, tal, eu ainda colocaria uma pedra de ardósia. Por que a ardósia ali? Para ela limitar a umidade de alcançar a cerâmica que for ter logo acima dessa ardósia constituída. Essa ardósia vai sumir, vai ficar ali dentro da parede, tá? E eu colocaria ela de fora a fora no comprimento dos blocos que tivesse aí. E depois faria a reconstituição acima. E é claro, a hora que for refazer esse reboco aqui, faria ele com uma argamassa com um ótimo aditivo. Outro detalhe aqui que vocês podem reparar é que nosso amigo podia ter tido cuidado com o piso da casa, né? Ele podia ter pego uma fita dessas de amarrar caixa, colocava um plástico aqui, né? Aí ele colocava essa fita bem rente à parede, prendendo aquele plástico, que ele fosse cair no chão de demolição, ele, né, já cairia em cima do plástico para não prejudicar o piso e tal, mas tudo bem, tá? Essa daqui, ela é mais usada quando se tem blocos cerâmicos, ou seja, tijolos furados, tá? Prefiro usar o termo bloco cerâmico, que é o termo normatizado. Agora, quando a gente tem o tijolo maciço, essa opção aqui, ela é viável, mas tem que ser com tijolo maciço. Remove o reboco, igual vocês estão vendo aqui, tá? Mais ou menos 1,10 de altura, tal. Você remove esse reboco e faz alguns furos nessa distância aqui, mais ou menos igual você está vendo. Duas linhas horizontais, uma a 10 centímetros acima do piso, outra a 20 centímetros acima do piso, e vai fazendo alguns furos aí a 15 centímetros um do outro, intercalados. Você vê que o alinhamento dos furos da linha superior não bate com o alinhamento do furo da linha inferior. E aqui tem o que? A declividade que esses furos são feitos, tá? Aqui a gente já pode ver essa questão, normalmente a 45 graus. Você vê aqui como que ele está colocando a broca da furadeira, nesse sentido. E depois ele vai pegar esse produto aqui da Viapol, né? Ele é até à base de aditivos cristalizantes, tá? Ele tem uma excelente molhabilidade, ele vai ser, bem dizer, sugado pelos capilares também, tal. Ele usa um funil e vai colocando esse material. Você vê que aqui ele colocou uma proteção plástica aqui de baixo, porque se esse aditivo cristalizante tiver contato com cerâmica, ele destrói a cerâmica, ele vai ser absorvido por ela, né? Aí não tem o que fazer mais. Então aqui você está vendo que ele colocou, para não ter problema, um plástico aqui de baixo, e ele vai lançando esse material aqui dentro, tá? Ele lança ali, deixa um pouquinho, aquilo se puxar, vai para outro furo, para o outro, depois volta, no outro dia volta ali, aplica de novo, tal, e aquilo ali vai caminhando pelos capilares, pelos poros dessa parede, tanto a parte da alvenaria de assentamento, quanto a parte dos tijolos cerâmicos. Aí é tijolo mesmo, porque não tem furo, beleza?
Depois ele vai fazer o seguinte, fecha esse furo aqui, e você vê que aqui ele até recomenda uma impermeabilização, né? Até eles indicam um, um produto deles, né? Esse VA Plus 1000 aí, ele é uma argamassa polimérica, tá? Naqueles, e também eles têm a argamassa termoexpansiva deles e a termoexpansiva com fibras deles também, ou seja, aquelas 3 caixas, os 3 níveis ali do produto dentro dessa linha, tá? Então o que acontece? Essa tem a vantagem, menos quebradeira. Vai ter uma quebradeira? Vai que tem que tirar o reboco. Só que você, além de remover o reboco, fica só nisso. Tem que fazer os furos. Você não tem que remover o reboco e remover um trecho da parede, o que é bem mais prejudicial. E essas são as opções aí de correção para umidade ascendente. Beleza, gente? Era isso mesmo que eu queria passar para vocês. Agradeço a atenção aí. Um grande abraço. Tchau para vocês aí.